Da queda à restauração, o caminho do perdão. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. O que Deus fala para nós, seres humanos? Naquele mesmo relato do Éden, nós vamos encontrar que havia uma mulher. E nós vamos encontrar uma outra mulher nos evangelhos depois. E o que acontece ali no Éden tem muito a ver com o que acontece com essa mulher nos evangelhos mais tarde. Porque toda a questão, tanto da queda do homem lá no Éden, e a sua consequente morte, porque a morte do homem é morte diferente dos animais, porque o homem tem o fôlego divino. Deus soprou no homem a vida, diferente, em nenhum outro animal Deus soprou vida neles. Deus criou as plantas, mas não soprou vida em planta. Deus criou os animais vivos, mas não soprou neles. Mas o homem, Deus fez algo diferente. E por isso o homem é eterno. Ele tem uma alma que não acaba mais. Isso não apenas os que são salvos por Deus, mas os perdidos também. Ao contrário de muitas religiões que pregam a aniquilação da alma, do espírito, que a pessoa morreu, acabou. Não. O rico, na parábola que o Senhor Jesus, que não é parábola, na verdade, é uma história, porque eles têm nome, né? O homem, o rico no Hades, o lugar dos mortos, ele clama por ajuda, ele clama, está com sede, ele está com sofrimento, ele pede que Lázaro, que era o pobre, o mendigo, venha mitigar sua sede, e Lázaro está no seio de Abraão. Então os dois ali estão mortos, mas estão muito vivos no sentido da vida espiritual que eles têm ali. Então lá no Éden, quando toda essa catástrofe acontece, essa ruína acontece com o ser humano, havia uma mulher, Eva, que é a mãe de todos os viventes. Eu creio até que o nome dela significa isso. Eva era a mãe de todos os viventes. Eva tem um contraste interessante com Jesus, porque Eva, representando todo o ser humano ali, ela é o ser humano que quis ser Deus. Ela é um ser humano querendo ser Deus, porque o diabo vem na forma de uma serpente, Satanás, um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus, que quis seguir os seus próprios caminhos, que quis se elevar, ser altivo, né? Ele vem e engana Eva e fala que Deus disse para eles não comerem do fruto daquela árvore, porque Deus sabia que eles iam se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, então, quer ser como Deus. Ela não quer ser apenas humana. Ela não quer. E outra, ela acredita no que a serpente diz. Ela acredita no que a serpente diz porque ela não confia em Deus. Ela ali perde a sua confiança em Deus. A sua desconfiança de Deus a leva a dar ouvidos à serpente. E ali está um ser humano querendo ser Deus. E muito tempo depois nós vamos encontrar nos evangelhos, na época, há 2000 anos atrás, Deus não fazendo conta de ser humano. Em Filipenses diz que, sendo em forma de Deus, Jesus não se importou em ser homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se apegou, não se aferrou ao fato de ser Deus, mas ele se dispôs a ser homem. Ele se dispôs a se fazer homem. Não apenas isso, ele se dispôs a ser servo. E não apenas servo, ele se dispôs a ir até o mais baixo que um homem pode ir. A morte de cruz. E não apenas morte de cruz, mas a morte de cruz levando a culpa sobre si de todos os pecados do homem. Que caminho inverso. Nós vemos o homem querendo ser Deus e Deus querendo se fazer homem. Pelo bem do homem, por amor do homem. Por graça, para salvar o próprio ser humano que não confiou nele. Então, quando nós vamos atrás do dinossauro, e às vezes até ficamos decepcionados por não encontrar suas pegadas nas páginas da Bíblia, o que nós estamos fazendo nada mais é do que fez Eva. Nós estamos desconfiando que Deus escondeu alguma coisa de nós, por alguma razão que poderia nos beneficiar. E nós não paramos para pensar que, na realidade, o que Deus queria era justamente mostrar para nós tudo aquilo que tinha para nos trazer bênção, para nos trazer benefício, tudo que Ele queria que a gente soubesse, para mostrar quem Ele é, para mostrar o que Ele fez por nós, para mostrar como Ele quis nos salvar, como Ele nos amou. E lá no Éden é interessante também que nós vemos
A queda do homem, ela acontece sem muita perspectiva para o ser humano. Quando há a queda, Deus diz 3 coisas para 3 pessoas, para 3 seres, né? Ele diz, primeiro, ele fala para Satanás, ele fala que Satanás ia ser amaldiçoado por aquilo, a serpente, né, no caso, ia ser amaldiçoada por aquilo, e que depois ela seria esmagada por isso. Quer dizer, Satanás seria vencido, mas ele não diz isso para Adão. Essa não é uma promessa que Deus faz para Adão. Como quem diz, olha, fica tranquilo porque eu vou resolver depois o problema. Não é isso. É uma maldição para Satanás. É uma maldição para a serpente. Para Adão, ele lança a sentença que Adão lançou sobre si mesmo. Porque para Eva ele lança a sentença que em dores de parto ela iria sofrer muito e tal. Mas Adão, quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Ele questiona o que tinha acontecido. Ele fala assim, a mulher que tu me deste, ela me fez comer. Então Deus fala, porque desse ouvidos à mulher. Ele é sentenciado naquilo que ele mesmo se acusou. A mulher que tu me deste falou para eu comer e eu comi. Então tá bom. Então porque você deu ouvido a ela, que você vai ser. A mulher porque você comeu do fruto. O homem porque você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto que não era para ter comido. Uma outra coisa interessante que a gente vê acontecer lá atrás e que depois vai ter consequências graves para nós hoje, é que Deus não pergunta para Adão, o que você fez, Adão? Deus pergunta, onde estás, Adão? Adão, onde estás? Não era exatamente o ato dele, mas onde ele tinha ido parar. A condição na qual ele estava agora, que era o problema. Para Caim, que matou o seu próprio irmão, Deus perguntou, o que fizeste? Claro que Deus sabia, tanto onde Adão estava, como o que Caim tinha feito. Quando Deus pergunta, não é porque ele quer saber, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que o homem tenha consciência do que aconteceu. E Adão sabia exatamente onde estava. Ele estava separado de Deus já naquele momento. Deus apenas concretiza, pela expulsão do Jardim do Éden, algo que Adão já tinha feito antes. Ele já tinha se separado de Deus, ele já tinha tomado a decisão de desconfiar de Deus e não confiar de Deus, de ser independente de Deus e ficar longe de Deus. E Deus fala, onde estás? E Caim mata seu irmão, Deus fala, o que você fez? O que fizeste? E hoje nós somos descendentes desse casal. Todos nós. E nós carregamos em nós 2 coisas, 2 maldições, por dizer assim, 2 consequências do pecado. Muita gente pensa apenas em uma, muita gente pensa que pecador é aquele que faz coisa errada. Também é, porque Deus falou para Caim, perguntou, o que fizeste? Então as coisas que o homem faz também o colocam na condição de pecador, ou como um pecador. Mas pecador não é só aquele que faz a coisa errada. Pecador é aquele que está na posição errada. Está na condição errada, apartado de Deus. Onde estás? O que fizeste? Essas 2 coisas nos colocam hoje na condição de pecadores por natureza e pecadores porque pecamos. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é essa que nós herdamos, nascemos separados de Deus. Isso acontece com uma criança, um bebê é pecador, mas a gente pode perguntar, bebê, o que fizeste? Nada ainda. Acabou de nascer, o que ele podia ter feito? Mas ele é pecador, porque ele está nessa condição de Adão. E quando o bebê faz seu primeiro pecado, ele também agora tem pecados que são consequências até daquela natureza. Na carne, isso é na nossa velha natureza, a natureza que a gente herda de Adão, não tem bem nenhum. Não existe bem algum na nossa natureza que nós herdamos. Então, nós vamos, por consequência, sempre praticar o mal. Não há outra maneira de sair disso. E nós vimos aqui na nossa passagem em João que aquele que aceitou o testemunho daquele que vem do céu, eu creio que é isso, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Quando nós aceitamos o testemunho de Deus, que está aqui, que é a sua palavra, mesmo que ela não tenha todos os capítulos do Discovery Channel, com todas as coisas que aconteceram com os dinossauros, quando nós aceitamos o que está aqui, com a palavra de Deus, que é o testemunho de Deus,
nós confirmamos, testificamos que Deus é verdadeiro. Quando Deus falou para Eva, não coma, para Adão e Eva, não comam daquela fruta. Se vocês comerem, vocês morrem. E eles não aceitaram o testemunho de Deus, eles não testificaram que Deus é verdadeiro. Pelo contrário, eles deram um testemunho de que Deus era mentiroso, de que Deus estava escondendo o melhor deles, porque Deus não queria que eles fossem como Deus, que Deus queria deixar eles fora dos seus planos, e muito pelo contrário. Deus queria muito o bem deles. E hoje nós vemos a história da humanidade e nós vemos que realmente não deu muito certo esse caminho que o homem tomou. Basta a gente abrir um jornal, basta a gente ver um noticiário na TV e nós vamos ver as consequências do homem pecador. Agora, como resolver isso? Como sair dessa confusão toda? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.